Né? Como é que pode? Então, Tchaikovsky, essa leitura, esse equívoco aí é comum em toda a literatura. É comum e precisamos de uma atenção muito especial para não cometer estes erros. Porque se fizermos assim, nós perderemos o propósito da leitura, que é compreender a mensagem do autor, absorvê-la para comunicá-la mais à frente. Mas é comum, os erros de interpretação não são coisas raras, não. Evitados com a hermenêutica, Tchaikovsky. Claro que há, e uma simples leitura hermenêutica, um simples cuidado de se pesquisar a palavra em si, já resolveria muita coisa se tivéssemos um dicionário. Ouvi a história recentemente... O dicionário é uma coisa fabulosa. Ouvi a história recentemente de um pastor que, lendo o texto do Salmo 51, versículo 7, purifica-me com hisopo, que é um ramo de purificação, ele leu, purifica-me como isopor. E aí começou a aplicar a mensagem da seguinte forma, olha como o isopor é branquinho. Davi estava pedindo para ser tão branco quanto o isopor. Mas ele perdeu a ideia central do texto. Mas deu certo. Primeiro que não tinha isopor naquela época. E segundo, eu acho que tinha, hein, Paulo? Opa! E segundo que o hisopo, Davi estava confessando ser um leproso ali diante do pecado dele. Olha como ele perdeu a profundidade do texto por causa de um simples erro de percepção do que significava aquela palavra que ele não conhecia. Então esses riscos devem ser evitados com um simples dicionário. Não precisa nem fazer um curso de teologia. Pois é, o círculo hermenêutico é a forma de abordar os textos. É intuitivo, é uma questão de lógica. Nós devemos ir do geral e aproximando para o particular. O que significa isso? Pegamos um parágrafo, dentro daquele parágrafo nós vamos ler as frases, dentro de cada frase nós vamos observar as palavras e como elas estão ligadas. Então, olha, esse círculo se faz do geral para o particular. Somente assim podemos entender o que o autor está dizendo. E depois que chegarmos no particular, devemos fazer o caminho de volta, que é então observar do particular para o geral. E em acharmos o sentido real do texto. É uma leitura normal que todos fazemos, é instintivo isto. Nós observamos o total e vamos depois miscuir, observar detalhadamente cada palavra para entendermos o sentido geral. Este é o sentido do círculo hermenêutico que foi assim universalizado por um alemão chamado Schleiermacher, né? E ele já trabalhou essa ideia para que todos pudessem aplicar em todas as áreas. Mas houve um problema que afetou o direito, como disse. O Gadamer, agora no início do século XX, ele já diz que não, que nós também levamos o sentido do texto em nós. E o que o Senhor sente do texto encontra com o texto e gera um terceiro sentido. E esse terceiro sentido é o texto. Então se perdeu. Agora, esse terceiro sentido é um perigo, né? É um perigo, se perdeu. Infelizmente, é o que está acontecendo atualmente com essa nova forma de hermenêutica moderna. Especialmente no direito, né? Especialmente no direito e também na Bíblia. As pessoas estão sentindo antes, encontrando o texto bíblico e tirando uma síntese daquilo. Nem entenderam a Bíblia e nem se entenderam e já tem uma mensagem. Isso é perigosíssimo. Porque isso gera caminhos totalmente diversos da intenção da Bíblia. Isso. Ou da intenção da letra, da lei, ou da intenção do romance, ou da intenção de qualquer coisa. Né? Porque se perde a intenção do autor para ter um sentimento. Nesse caso, cada um de nós lendo o mesmo texto teria um sentimento diferente. E não é isso que o autor pretendeu ao escrever a passagem, né? Realmente a coisa é muito complicada. Estamos usando esse atribuído a uma pessoa, a um sábio, mas não é dele. Né? Conhece-te a ti mesmo. Não é de quem se diz. Não é de Sócrates. Não é de Sócrates. É do templo de Delfos. É do oráculo de Delfos que ele copiou. Né? Conhece-te a ti mesmo. Isso também é um termo absoluto, eu acho. Como é que você vai conhecer a um outro? Como é que eu vou conhecer você se eu nem me conheço? Então o que acontece é o seguinte, se eu vou conhecer a você sem me conhecer, eu vou tentar explicar a você a partir dos meus referenciais. Sim. Isso das mesmo. minhas compreensões, né, Tchaikovsky? E aí? É interessante que o Lutero afirmou que o homem busca, através das suas viagens, conhecer montanhas, vales, rios, bosques,
mas o tempo todo o homem, ele mesmo, é a própria maravilha de Deus. Então ele está fazendo uma viagem para fora sem se conhecer propriamente dito. E este homem, conheça-te a ti mesmo, é um axioma também. Precisamos saber quem somos. Tchaikovsky e Paulo, não existe nada mais importante, nada mais complexo, nada mais maravilhoso neste mundo do que o ser humano, o homem. É magnífico. Não tem nada mais, né? Não há pintura, não há escultura, não há produção mecânica, artística, científica, nada mais. E é interessante pensar que somos tão iguais e tão singulares. Temos todas as mesmas características, mas somos diferentes. A probabilidade de nascer alguém igual a um de nós é de 1 em 1 trilhão de pessoas. A população, desde que foi contada até agora, mundial, mortos e vivos, está em bilhões de seres humanos. Ou seja, nem em toda a história da humanidade nasceu alguém igual ao outro. Nem gêmeos univitelinos são iguais. São 100% iguais. É impressionante a singularidade humana. humana. Eles são geneticamente iguais, mas com o passar do tempo, nem geneticamente iguais eles ficam. Isso é impressionante. É interessante, né? Então, nós somos um microcosmo de um macrocosmo. Só que o macrocosmo, que é o universo, é ilimitado. Por isso, essa existência espiritual em nós, que extrapola a nossa dimensão material. Isso é tremendamente filosófico? O que você acha disso? Com certeza. Tá? Mais Tem que concordar importante comigo, ainda, com certeza. Mais importante ainda se torna aquele axioma, conhece-te a ti mesmo. Isso. Exatamente. Porque as pessoas, na realidade, elas se perdem em se conhecer, elas querem, na realidade, conhecer outras coisas, outros pontos, a natureza em especial. A opinião do outro sobre ele. A opinião do outro, e acaba se esquecendo do principal, que é conhecer-se. E crescer com isso. Exato.